Olá, eu me chamo Ellen e hoje vou estar apresentando um panorama sobre a análise do uso de recursos energéticos como processo econômico e a influência da variação da renda nacional. Esse trabalho foi elaborado por mim e pelo professor Edson Talamin. De modo geral, a gente percebe que nos últimos anos houve então uma intensificação do uso de energia no processo produtivo, cerca que os membros dos países OCDE representam 23% se forem analisados no período de 1990 a 2005. Os países não membros da OCDE, esse valor chega a ser maior. A partir disso, a gente percebe que, além desse aumento da intensificação do uso de energia, também se intensificou a degradação ambiental frente à utilização dessas energias primárias. Esse trabalho busca responder a seguinte pergunta-problema: em que medida as variações da renda podem ser influenciadas com maior ou menor intensidade pelas variações na produção e consumo de energia renovável e não renovável aqui no Brasil? O objetivo, então, desse estudo foi mensurar justamente o impacto do crescimento econômico no Brasil frente à produção e à demanda de energia. Com isso, se estendeu uma função clássica de produção, incrementando a utilização da quantidade produzida e consumida de energia renovável e não renovável. Esse trabalho se justifica pela possibilidade de construir indicadores e parâmetros que ajudem na decisão de políticas econômicas. A gente sabe que uma instituição política, ela pode sim direcionar políticas ambientais e de crescimento econômico num cenário a favor ou contra a natureza. Assim se percebe uma relação direta de influência de políticas públicas, por exemplo, a degradação ambiental. Com isso, estruturou dois modelos, sendo que o primeiro modelo ele vai utilizar a capital, trabalho e energia renovável e não renovável, a produção delas em função da renda nacional, com uma variável dummy a partir dos anos 2000, quando ocorre a intensificação da produção de energias não renováveis. O modelo 2 ele busca a demanda energética frente então ao capital, trabalho, energia hidráulica, petróleo, energia de lenha e gás natural, também incluindo uma dummy com o incremento da produção em larga escala do biodiesel a partir de 2004. Todos os modelos foram testados e foram realizados uma regressão a partir dos mínimos quadrados ordinários. O nosso primeiro resultado, o primeiro modelo, ele nos indica então que a gente teve a variável dummy base negativa, 18,73 para o período em que a produção de energia renovável foi mais significativa. E representa então 18,86 quando ocorre essa intensificação que foi depois de 2000, onde ocorre então uma produção maior de energias não renováveis. Dentre os dois períodos, com o sinal negativo, a gente percebe então uma relação causal inversa entre a produção de energia e a renda nacional. Frente ao parâmetro de energia renovável de 0,39, a gente percebe então que a cada 1% na variação da produção de energia renovável, a gente percebe também um aumento de 0,39 na renda nacional. Ou seja, uma relação positiva frente, então, à produção de energia renovável e à renda nacional. Já nos resultados do modelo com as energias de consumo, então, desagregadas, a gente percebe, então, que o gás natural e a energia hidráulica, influenciam, então, positivamente o crescimento do PIB, ou seja, essas variáveis aumentam, Se espera-se, então, que a cada 1% de aumento da energia hidráulica, a gente tem um aumento de 0,42% no PIB brasileiro. Quanto ao efeito da variável dummy, ou seja, a categoria base, que foi analisada, a gente 35,48 no período onde a produção de biodiesel era menos significativa, e a partir de 2004 a gente chega a um parâmetro de 35,75. Considerando, então, quando o biodiesel começa a ser produzido em larga escala. Esses estudos vão corroborar os que já foram realizados frente aos países membros da OCDE, em que a biomassa e o carvão permanecem importantes fontes de energia. Em síntese, o nosso trabalho chega à conclusão que os dois modelos se mostraram eficientes para a gente conseguir entender o processo de produção e consumo de energia frente ainda às variáveis capital, força de trabalho e como essas conjuntamente influenciam as variações da renda nacional. Os resultados ainda foram significativos para perceber os dois períodos analisados, frente à inversão da matriz energética nacional, quando se intensifica a produção de energias não renováveis, como também a política pública que implantou a partir de 2004 a produção em larga escala de biodiesel. Então, pôde-se
perceber impactos significativos, né, frente às duas políticas públicas no modelo utilizado. Ainda a gente percebeu que houve então um resultado positivo nessas políticas econômicas que incentivem, né, a redução, por exemplo, da dependência econômica dos recursos não renováveis, e com isso também acarreta a redução das emissões, frente aos parâmetros que a gente encontrou com relações positivas, por exemplo, ao crescimento da renda e a produção de energias renováveis. Por fim, a gente agradece você ter nos acompanhado até aqui e o nosso muito obrigada.